Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo repleto de informações para todos vocês. São as mais recentes notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O treinador Ramon Dias poderá contar com muito mais opções do que teve nos últimos jogos a seu favor na busca por montar o time ideal para a próxima partida que acontece pelo Campeonato Brasileiro, jogo esse contra o Cruzeiro, válido por rodada atrasada, em que o Vasco entrará em campo na próxima quarta-feira na busca por pontuar mais uma vez jogando fora de seus domínios. Será importante a presença também de algumas peças para que o técnico Ramon Dias possa assim decidir e ter um pouco mais de variedade em seu banco de reservas para não ter tanta perda, principalmente no segundo tempo, quando o torcedor vascaíno já pôde visualizar algumas quedas de rendimento que a equipe do Vasco esteve passando devido a algumas substituições que não conseguem manter o nível do Vasco como poderia se considerar o ideal. É também dessa forma que o técnico argentino terá outros dois reforços para sua equipe, Marlon Gomes e também Manuel Capasso, jogadores que estiveram a enfrentar obstáculos lesionais e que estão atualmente praticamente recuperados para estarem à disposição do técnico vascaíno para irem a campo. O destaque dessa dupla recai também sobre Marlon Gomes, jogador que mesmo após um período afastado devido à lesão, está pronto para retornar à equipe, seja como titular ou até mesmo atuando um pouco no segundo tempo. O jogador saiu da equipe sendo titular. Vamos ver como será agora a sua volta à equipe Cruz Maltina e sua utilidade no time comandado pelo treinador. Por um outro lado, temos também o argentino Capasso, um jogador que, embora quando se lesionou não estivesse disputando uma vaga na titularidade, pode emergir como uma opção para o técnico Ramon Dias na parte defensiva do Vasco para jogar no segundo tempo. A sua recuperação coloca também mais um jogador opcional adicional no elenco para que o técnico Ramon Dias possa ter uma variedade maior de opções para escalar no time do Vasco, essa reta final que será um pouco mais complicada, com alguns jogos considerados mais intensos e que exigirão do Vasco um elenco mais completo. Você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre o retorno desses dois jogadores para a equipe do treinador? Atacante rival de Messi nos Estados Unidos coloca desejo de jogar no Vasco no futuro. Criado desde muito cedo nas categorias de base do Vasco, o atacante Thales Magno agora atua no futebol dos Estados Unidos. Inclusive por lá tem se destacado atuando com a camisa do New York City. O atleta deixou o Vasco durante a temporada de 2021 para desembarcar no futebol dos Estados Unidos e assim buscar evoluir o seu futebol. O atleta passou pouquíssimo tempo no Vasco desde que foi lançado à equipe profissional. Com menos de 70 jogos com a camisa do Vasco, ele já partiu para um novo futebol na América do Norte. Na temporada de 2022, o jogador disputou 45 partidas, marcou 11 gols e ainda distribuiu 7 assistências, sendo um dos destaques da equipe na temporada passada. Em 2023, ele tem números um pouco mais abaixo, com 34 partidas, 4 gols e 3 assistências distribuídas durante essa temporada atual. Ele é inclusive considerado atualmente um dos principais nomes da Major League Soccer, Liga dos Estados Unidos, que tem também o craque Lionel Messi como um dos principais jogadores, e dessa forma o cria vascaíno é rival do campeão mundial com a Argentina. Thales Magno ainda é avaliado também em cerca de 12 milhões de euros ou pouco mais de 60 milhões de reais se convertido na cotação atual. O jogador tem um contrato válido até o último dia e mês de 2026 com o New York City. O jogador é um dos mais valiosos da Liga Americana.
Saindo do Vasco muito cedo, o jogador ainda revelou que tem o sonho de estar retornando ao Vasco no futuro. Abre aspas, seria incrível voltar ao Vasco um dia, ser campeão de uma Libertadores e ir para o Mundial com o Vasco. Imagina o que a torcida iria fazer num estádio em um Mundial. Deve ser surreal, fecha aspas, disse ainda o jovem jogador em uma entrevista ao Charla Podcast. Thales Magno deixou o Vasco ainda em meio a um momento muito conturbado, onde naquela época, início de 2021, o Vasco passava por muitas mudanças e havia sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, onde em 2020 fez uma péssima campanha. Thales Magno estava presente neste elenco do Vasco que não conseguiu escapar da disputa da Série B em 2021. E Thales Magno, ainda no início de 2021, foi vendido para o futebol dos Estados Unidos. Mesmo com alguns retornos para esse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco não deve ter à sua disposição um jogador que foi titular em algumas partidas e que esteve ganhando bastante moral com o técnico Ramon Dias. Trata-se também do atacante Eric Marcos, jogador que esteve atuando pelo Vasco de maneira titular pela ponta esquerda do campo. Ele sofreu uma lesão ainda no jogo contra o Botafogo, partida que o Vasco conseguiu sair vitorioso nessa ocasião, mas que o jogador, mesmo iniciando a partida como titular, não conseguiu terminar aquele jogo devido a uma lesão que sofreu ainda durante o compromisso vascaíno. Desde aquela partida, ele está impossibilitado a jogar pelo Vasco e entregue ao departamento médico da equipe. Ele vem permanecendo em um processo de recuperação física e também privando os torcedores vascaínos de não poderem o acompanhar dentro de campo. É um jogador que vinha assim em uma progressão técnica e tática no time do Vasco e que vinha fazendo sua função sim com determinada qualidade. O técnico Ramon Dias passou a colocar ele um pouco mais nos jogos e dar a oportunidade que foi abraçada pelo garoto, que infelizmente atualmente tem sofrido com essa lesão que o tirou dos campos. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.